Comunicação e Mercado. O Comunicação e Mercado de hoje vai falar sobre essa situação que está acontecendo no país, com o problema de combustíveis e como é que a gente se posiciona nesta área neste momento. E a pessoa para falar sobre o assunto, e que nós agradecemos muito pela sua presença, porque casualmente até está em Criciúma, apesar de morar aqui, é o engenheiro de Minas, Fernando Zancan, que também é diretor da SAT, que é presidente do Fórum de Criciúma. Zancan, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar falando com vocês e obrigado pelo convite, Joyce. Então, Fernando, você é uma pessoa que tem muita informação nesse meio de combustível, de petróleo, de carvão mineral, que viaja pelo mundo, está sempre em Brasília. O que você vê nesse contexto hoje que a gente está vivendo? Bem, a nível de combustíveis, eu até estava lendo um artigo sobre quem ganha com o preço do petróleo, né? Ótimo. Quem ganha com o preço do petróleo? E aí depende do preço. Tem países que são produtores, vão ganhar muito, tipo os Estados Unidos. Aí tem partidos que são importadores, como por exemplo a Indonésia, mas a Indonésia, do outro lado, ela exporta carvão e óleo de biodiesel. Então ela perde de um lado, mas ganha do outro. Então é muito difícil dizer quem ganha e quem perde. Na realidade, houve um aumento grande de petróleo nos últimos... No preço do petróleo? No preço do petróleo nos últimos meses. Esse ano, basicamente, foi de 50%. E você chegou a um patamar de perto de 80%, hoje caiu. Mas isso tudo faz parte do jogo geopolítico, né? E o petróleo ele vem de uma questão de oferta e demanda. Então, o que aconteceu foi que o governo Trump resolveu... O governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos resolveu criar uma situação com o Irã, quer dizer, rompeu o acordo com o Irã, e isso aí aumenta a sanção, diminui a produção do Irã. Venezuela com seus problemas também domésticos, e com isso você faz com que haja uma escassez de petróleo no mercado. A demanda aquecida, com a China continua importando, Índia, a Ásia toda importando petróleo, e aí com isso você faz com que o preço suba. Sempre a pergunta é qual é o preço de equilíbrio do petróleo. Os Estados Unidos hoje tem uma revolução energética que foi do shale gas, do gás de folhelho, que fala em gás, mas também fala no tight oil, do óleo preso também no folhelho, que os americanos passaram a produzir e hoje são independentes. Então, o grande problema que tinha na época Reagan, da independência do petróleo nos Estados Unidos, ele na era Trump, não foi por causa do Trump, que foi em 2009 que começou esse processo, mas hoje os Estados Unidos é independente. Inclusive, o fato de colocar uma embaixada em Jerusalém faz parte desse momento geopolítico todo. E não é só petróleo, mas gás também. Existe uma disputa do Trump com a Rússia para exportar gás para a Europa. Hoje a Europa é dependente do gás russo. E aí estão querendo fazer um outro gasoduto, chamado Nord Stream 2, para abastecer a Alemanha. E aí o Trump aumenta as tarifas de aço para botar na mesa uma negociação para a Alemanha não colocar esse gasoduto. Então, tudo isso é um grande jogo, que a gente tem que entender. Exato. Agora, o que acontece... E nós no meio desse jogo aqui todo? O Brasil está produzindo petróleo, descobriu o pré-sal, está produzindo. O pré-sal era para estar muito melhor se não fosse todas as mazelas que fizeram com a Petrobras. A Petrobras literalmente quebrou, começou a se recuperar na medida que ou foi para uma realidade de preço, que toda grande empresa tem uma realidade de preço. O preço do mercado, o preço do petróleo é uma commodity, e como commodity ela flutua, não só pela questão do seu preço, como também a questão cambial. O dólar subiu em valores reais ao longo desses últimos meses. E isso também vem dos Estados Unidos e também afeta o preço final da bomba. Então, com todo esse conjunto de fatores, e a Petrobras se recuperando desse processo, porque também estava descapitalizada. Muito em função do globo, por conta de uma retenção, né, de preço. A hora que você pega e você não dá realidade tarifária nos preços das commodities, no combustível, na energia elétrica. Isso aí já vem há algum tempo. Que vem, você tem um problema da Eletrobras. A 579 foi dia 11 de setembro de 2012, a 579, famosa, do setor elétrico, ela foi reduzir as tarifas e gerou essa confusão
no preço da energia elétrica, nós estamos pagando a conta até hoje. Então, no momento que o Estado intervindo pesadamente para segurar os preços de serviços básicos todos, isso acaba dando problema. Pois é, Fernando, agora bem, essa é a grande pergunta. A Petrobras ela é uma estatal. O governo não pode interferir nos preços da Petrobras, na política de preço da Petrobras. Ela é uma estatal. O governo pode determinar, a Petrobras tem que ter liberdade para colocar o preço que ela quiser. Agora, o governo pode ajustar o preço final em cima dos impostos que ele tem. Ele tem na mão a possibilidade de botar um imposto mais alto, mais baixo, para fazer o colchão que flutua em relação à variação de oferta e procura, que é a questão cambial, que é a questão das commodities. Ele tributa bem, ele pode regular isso. É isso que não houve a sensibilidade do governo de regular e fazer um colchão. Agora vem o ministro de Minas e Energia, o novo ministro Moreira Franco, falando que seria que fazer um colchão. Mas o colchão seria aumentar a tributação em outras áreas para cobrir o rombo. Mas para o próprio ACID, por exemplo, por que foi zerado agora? Por que teve que ter uma manifestação para zerar a CID? O governo ter visto isso antes. Olha, subiu, vou baixar a CID. Você acha que o governo já deveria ter... não tem dúvida. Zerado a CID? Sim, teria usar os seus mecanismos que são de Estado para poder regular. Agora, se você não toma atitude, só vai tomar atitude pressionado, aí as decisões às vezes não são as melhores. Nós estamos hoje com uma intervenção do Estado, na realidade, na greve dos caminhoneiros. Aí a CNI está se posicionando contra, a CNA posicionando contra, porque interferiu no preço, figura preço de frete. Essa é uma discussão que está dentro do Congresso Nacional há bastante tempo. Então são coisas que dependem do Estado ir à frente, ele olhar, não deixar acontecer o que aconteceu. O governo não. O governo houve não uma tomou negligência, então, do governo. Houve uma falta de sensibilidade, e isso não é de agora. Já estão pedindo já que seja discutido há bastante tempo. Agora, tu vê, voltando à questão nossa aqui da Criciúma, a questão da política do carvão, por exemplo. O Brasil, nós temos um leilão agora dia 31. Só abrindo parênteses, Fernando também é presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, né? Isso. Mais esse chapéu, né, Fernando? É mais um. Então, voltando a isso, nós estávamos discutindo no Rio na semana passada. Nós estamos hoje discutindo a entrada de gás natural importado no Brasil. GNL, que vem através de terminais. É esse que vem da Bolívia? Não, Bolívia vem com dutos. Tem os terminais. Os Estados Unidos hoje produz um gás a 2,5, comprime e exporta com navios metaneiros, chega aqui, você faz o processo de regasificação e coloca esse gás no mercado a 10, 12 dólares, ou até menos agora, ultimamente, porque tem uma sobreoferta de gás, que também, de novo, é uma commodity internacional. Então, uma hora o preço cai, uma hora o preço sobe. E isso tudo em dólar. Então, nós estamos hoje discutindo, então fazendo projetos grandes aí de 1.500 mega, um no Nordeste, outro no Rio, com gás importado. Então, já estamos importando 60% do gás brasileiro. Isso é um risco, né? Então, você, de novo, está na mão de uma commodity importada, como o petróleo, que está linkado ao preço do petróleo, e que, de repente, nós vamos ter que, se começar a botar muito desse gás nas termoelétricas hoje aqui no Brasil, você passa de novo a ter um problema na energia elétrica, que aí é o aumento de custo, que é repassado para o consumidor, para todos nós brasileiros. Então, essa é a discussão. Por que o carvão é importante? Porque tem um preço em real. Por que o carvão mineral é importante? Porque tem preço em real. Porque, como ele é um carvão que tem que ser usado na boca de mina, ele não flutua com o preço internacional. Ele não tem, não é como uma commodity. Então, o nosso carvão tem um preço estável. Ele é em reais, ele é preço estável. É um preço estável. Então, se tu fizer uma térmica aqui, tu sabe que daqui a 30, 40 anos, qual vai ser o preço disso, porque teus commodities, teus preços estão totalmente alinhados e tu pode corrigir pelo IPCA, por exemplo. Então, uma solução essa é uma discussão que a gente vê que é de fundo, quando esse fato é acontecido agora, que mostra a questão do petróleo, do diesel, ele mostra claramente que tu tem que ter uma política energética que você abra a opção para todas as fontes e, de preferência, a questão da segurança energética não é só o dispor da energia, mas também a realidade de preço e um preço estável para o consumidor final. Sim, Fernando, e por que custa tanto? Faz mais de 20 anos que se fala numa termoelétrica e não sai, e falam também que a termoelétrica ali de Capivari de Baixo, né,
também vai fechar nos próximos anos? Joyce, a realidade disso é o seguinte, é que você anda ao sabor das ondas, você não tem uma política energética. Nós estávamos discutindo muito agora no Rio de Janeiro, semana passada, num grande evento do setor elétrico, que você tem que discutir matriz energética brasileira. Isso não foi discutido. Há anos você não discute isso. Não se discute isso, Fernando. Fica todo mundo, temos que ter o menor preço, mas o menor preço nem sempre é o que está acontecendo. Por exemplo, você tem intermitência, todas as fontes intermitentes. Agora é bonito falar de eólica e de solar. Está na moda. Sim, está na moda. Mas e quanto custa essa intermitência? Isso não aparece. E quem é que tem que puxar essa discussão? É o governo? É o Ministério das Minas e Energia? Todo conjunto de fatores. Nessa reunião que teve no Rio agora na sexta, o pessoal que faz o planejamento energético brasileiro está dizendo que tem que começar a discutir as questões regionais. Se nós temos carvão no Sul, por que não usar o carvão no Sul? Por que tem que trazer o elétron lá do Nordeste para cá? Por que tem... E o Nordeste tem muito renovável, mas tem que botar uma base térmica, porque renovável tem hora que tem vento. Claro. Dia 9 de fevereiro o Brasil não teve vento. Parou, não teve vento. Dos 8 mil megawatts que tinha de eólica, só gerou 500. Passou, não teve vento. Isso acontece, isso faz parte da fonte. Sol, de noite, não tem. Então, você tem que discutir uma matriz. Nuclear, nós estamos liquidando nuclear Angra 3 se ficar pronta daqui a 6 anos. Se ficar pronta, ficar 6 anos. E se você quiser fazer uma outra nuclear, vai levar quantos anos? 10, 12, 15? Cadê a massa crítica para tu chegar a fazer uma usina nuclear? Eu perguntei para o antigo presidente da empresa de pesquisa energética, quem estava olhando e pensando no Brasil da EPE. É o Tomalsky ainda? Não, é o Barroso, mas que já saiu quando a Dilma caiu. E o Barroso disse, não, eu perguntei, tem futuro para o carvão no Brasil? Ele disse, Fernando, a sociedade brasileira tem que discutir carvão e nuclear. Porque as fontes que nós temos são intermitentes, nós não temos mais hidráulicas na Amazônia, não tem mais, não vai conseguir fazer. E não conseguindo fazer, tu vai ter que usar outras fontes firmes para segurar o sistema. Fontes firmes e intermitentes. Nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso, Fernando, daqui a pouco, depois do intervalo. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano.
O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. O Comunicação e Mercado de hoje fala sobre um assunto super atual, com o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, também diretor da SATIC, presidente do Fórum de Criciúma, sobre essa questão energética, petróleo, tudo que está acontecendo, que está movimentando o país numa crise que quem tem 90 anos que me falou que nunca tinha visto acontecer no Brasil, parar o país desse jeito. Mas, Fernando, antes do intervalo nós falávamos sobre energia fixa e energia intermitente. Qual é a diferença uma da outra? Firme e intermitente. Firme é aquela energia que tu aperta um botão, tu tem um combustível, aperta o botão e ela roda sem depender de qualquer tipo de intempérie. Uma nuvem, chuva, de por exemplo, sol. Um painel solar, passou uma nuvem em cima e já muda. O vento muda que nem o eletrocardiograma, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Isso é intermitente. Intermitente. Usina de fio d'água. Choveu, tem energia, roda a turbina, não choveu, não roda a turbina. Então, são fontes intermitentes. E com isso, biomassa. Biomassa não é intermitente, ela é sazonal. Tem uma época da safra e uma época que não tem safra. Mas tem as intermitentes, são típicas, as eólicas, solares e fios d'água. Usina de fio d'água. É pequena, é PHCs. E quem é firme é usina que tu tem um combustível, como carvão, como petróleo, como gás, como nuclear. E a própria biomassa no momento que ela tem o combustível disponível dentro da safra dela, né? No nosso caso aqui, Fernando Zacan, conversando até com historiadores, eles dizem que o carvão foi o que promoveu o crescimento dessa região, aqui toda do sul do estado. Só em Santa Catarina tem carvão e aqui na região carbonífera. Nós temos carvão ainda para explorar, por que não é mais explorado o carvão? Por que não sai a termoelétrica? É culpa só do governo? Na realidade, carvão, em primeiro lugar, carvão tem muito carvão. Nós temos carvão Tem bastante carvão aqui, Fernando? Tem para 100 anos tranquilo. Para 100 anos, Tem, Fernando? no mínimo 100 anos. A gente não conhece realmente tudo que tem de carvão, porque tem que estar pesquisando. As empresas fazem as pesquisas nas suas jazidas, mas se você, por exemplo, avançar aqui em direção ao mar, entrando embaixo do mar, talvez a gente tenha um pré-sal de carvão aqui na nossa costa que a gente não sabe. Então, literalmente, tem muito carvão, não só nessa região aqui, que nós temos 9% do carvão brasileiro, 89% no Rio Grande do Sul. Então, tem muito carvão. Está intocada a reserva de carvão no Brasil, basicamente. Então, tem carvão. O que tem que fazer com carvão? É ter uma política. O carvão não faz só elétron, ele faz molécula, ele faz coque, ele faz aço, usa no cimento. Enfim, o carvão tem que ter uma política. Esse resíduo do carvão, dá para fazer que hoje existem montanhas de resíduos estocadas, dá para fazer fertilizante? Ainda vai ser usado? Resíduos dá para fazer um monte de coisa. Nós estamos hoje pesquisando terras raras de resíduo de carvão. Pesquisando o quê? Terras raras. São elementos nobres, de altíssimo valor agregado, que tem em resíduos de carvão. Há um grande programa nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, de como retirar as terras raras que tem, e isso é uma questão estratégica. Hoje está na mão da China, os Estados Unidos precisam, tudo que é motor, tudo que é das novas fontes de tecnologia, de energia, tudo precisa de terras raras. Então, carvão, nós estamos pesquisando isso. A cinza do carvão nós estamos tratando além de, ela é usada hoje para o cimento, 30% do saco de cimento é cinza.
Mas a gente pode começar a valorizar essa cinza. Nós estamos com um projeto de pesquisa grande na SATIC para transformar a cinza do carvão em zeólita sintética. Em o quê? Zeólita. O que é zeólita isso? é um mineral natural, com silicatos, mas ele pode ser feito sintético, E ele é através usado do no carvão. quê? Pra quê? A zeólita tu usa para a indústria do petróleo, tu usa para retiramento na parte ambiental. E nós estamos com um projeto grande aqui de capturar CO2 com zeólita, que a planta piloto vai ficar pronta agora em agosto. Capturar CO2 é o oxigênio, né? Não, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Que é o calcanhar de Aquiles de qualquer fonte térmica, né? A gente emite CO2. Ah, sim, o CO2 Então, que é a poluição do ar. CO2 na verdade não é poluição, senão todos nós respiramos CO2. Não é poluição, mas eles dizem, se tem na ciência que ele faz com que o planeta esquente. Entendi. Que você tem um efeito estufa. Então, há discussões a respeito disso, né? E vocês estão um projeto de capturar? Nós estamos com um projeto aqui na SATIC, já junto com o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Até agora, no dia 16, eu tive em Washington assinando mais 5 anos de parceria com esse laboratório do Departamento de Energia dos Estados Unidos. E esse projeto é um projeto para capturar CO2. Se a gente conseguir ter sucesso, é um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem 30% dá certo, vamos dizer assim, até 30% dá certo, o restante não dá. Mas se a gente tiver sucesso nesse projeto, a gente pode desenvolver uma tecnologia que dá uma solução aí para as plantas de carvão e de gás também que usem. E esse seria, digamos, o calcanhar de Aquiles de uma termoelétrica? A nível mundial é. Porque hoje o carvão, aí é onde entra a história do estigma, o carvão é tido como poluidor. Mas não porque as questões de chuva ácida, que acabou, não existe mais, chamamos de NOx, as emissões controladas, que são tidas como poluição, que é sulfatos, nitratos e particulados, e mercúrio agora entrando, tudo isso está controlado e tudo a gente consegue resolver. Eu visitei na China agora em março, uma planta de 1.300 megawatts de carvão, que é toda a capacidade instalada que o Brasil tem. Essa planta limpíssima, é mais limpa que uma planta de gás natural. Eu desci os 5 andares segurando o corrimão, cheguei lá embaixo e a mão estava limpa. Então, são plantas totalmente controlada a questão das emissões. O que ainda é difícil para nós, que é caro, tem tecnologias para resolver. A gente já tem plantas de demonstração que estão rodando no Canadá e nos Estados Unidos, que capturam 90% do CO2. Já existe, só que ainda é caro. Então você tem que fazer novas tecnologias, achar uma tecnologia que consiga baratear esse custo a ponto de que todas as plantas possam capturar. Os chineses não têm interesse de vir para cá, Fernando? Os chineses têm interesse em vir para cá. Tem. E trazer essa tecnologia? Os chineses não têm a tecnologia do CCS ainda, da captura do CO2. Não Eles tem? estão estudando, o mundo inteiro está estudando, mas ainda não tem uma Mas tecnologia. como é que lá é bem limpinho? Não, mas aí é das emissões controladas, não do CO2. Ah, entendi. As controladas, tudo bem. Isso aí os chineses têm, os americanos têm, todo mundo tem as tecnologias. É diferente, então. O CO2 é uma coisa que ainda está em desenvolvimento tecnológico. Ou seja, Então, está caro, mas tu tem que baixar o custo. Todas as termoelétricas do mundo a carvão, então tem o mesmo problema. Sim, o problema do carvão. Por isso que o carvão é 37% da matriz energética elétrica mundial. 37%. 37%. Mundial, no mundo. Mundial. Então o que acontece? O carvão é tido como um grande vilão. Por quê? Porque ele emite no chaminé mais do que uma térmica a gás, por exemplo. Só que se tu olhar o ciclo de vida desde a produção do poço, transporte do metano, que é 28 vezes mais agressivo que o CO2. Se tem vazamento, ele é 28 vezes mais agressivo. No caso do gás. Se pegar todo o ciclo, tem situações em que a planta de gás natural emite mais que o carvão. Então, é tido na imprensa, na mídia, que o carvão é um grande poluidor. Por isso. E aí tem o estigma. E aí os ambientalistas usam esse estigma. E aí um político não quer votar em prol de uma fonte que é poluidora. E vai perder voto. Perde voto. E aí você tem todo um estigma de não se criar uma política para aquela fonte. Por exemplo, o carvão, de 2009 a 2013, por conta de um acordo político que houve Dilma, governo Lula, com Marina, a gente ficou fora dos leilões. Ficou fora dos leilões. A Usitesc, que era para estar funcionando em 2009, foi cancelado o leilão de 2009. Ela não pôde participar. De lá ficou até 2013 sem poder participar. Aí
14 botaram um preço que uma das plantas de carvão lá em Candiota ganhou, uma planta de 340 megawatts, que a Engie, ou a Tractibel, está construindo, que entra em operação meados do ano que vem. Hoje são quase 5 mil empregos direto na construção daquela planta lá no Rio Grande do Sul, que podia estar aqui em Criciúma. Então, o que acontece é isso. Hoje, por exemplo, nós vamos para um leilão dia 31 de agosto. O BNDES não financia o carvão. Então, eu não tenho financiamento. Financia todas as formas de energia. O carvão não financia. Por que não financia? Porque a diretora de sustentabilidade do banco disse que não tinha que financiar carvão. Pronto. Aí o governo agora tem que dizer o seguinte, espera um pouquinho. Não existe... Para tu ver que é tão maluco esse negócio, o banco tomou uma decisão que não foi uma decisão do governo. O governo em nenhum momento disse que não era para financiar carvão, mas o banco não financiou. E aí? Então agora nós estamos trabalhando para reverter esse quadro. Então não dá para tu ter uma política, quer dizer, tu não tem política, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. O cara que quer investir, ele olha, não tem política, ninguém quer saber desses caras, eu não vou investir no carvão. Então nós estamos hoje num momento correndo contra o tempo, para ver se a gente consegue viabilizar um pacote de investimento para que os ITS que participem do leilão dia 31. 31 de agosto, que está aí Exatamente, em cima do laço. Está em cima do laço. Nosso pessoal está indo para a China, está todo mundo correndo, tentando viabilizar. Nós estamos com a frente parlamentar nossa trabalhando para reverter esse quadro junto ao BNDES, que não é que o BNDES seja importante para financiar, mas o BNDES ele dá um sinal, ele entra diminuindo o risco dos bancos comerciais. Aí é irônico, né, Fernando? Pena que a gente está acabando já, porque o BNDES financia a construção de ponte, não sei o que, no exterior, e quando tem que financiar um investimento nacional, acontece isso, né? É triste, né? É triste. Por isso que o país está do jeito que está, Por isso que o banco é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Exatamente. E no momento que nós estamos querendo trazer aqui 800 milhões de dólares para gerar 5 mil empregos aqui dentro, a gente não consegue fazer isso. Daí daqui a pouco para de novo, né? Fernando Zancan, muito obrigada pela sua participação e a gente vai voltar a falar daqui a pouco, porque daqui a pouco nós vamos ter que falar de novo sobre esse assunto desse leilão de energia. É leilão de energia limpa A5. Não, agora é A6. A6, Eles 6 anos. mudaram para 6 anos. Então, energia nova para 6. O que a gente tem que observar é que a gente precisa de uma política de modernização, porque nós temos um período de 9 anos para botar usinas térmicas aqui, porque senão em 2027 vão ter um problema aí sim, de grave na região, de fechamento lá do Jorge Lacerda. Fecha lá o Jorge Lacerda. Exatamente. A gente vai voltar a conversar com esse assunto numa próxima oportunidade. Obrigada, Fernando. E obrigada a você que nos acompanhou. Nós conversamos hoje com Fernando Luiz Zancan, engenheiro de Minas, que é presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, diretor da SATIC, que tem todo um centro tecnológico para melhorar as condições que se diz do carvão, pesquisa, né? Pesquisa do carvão. Até a próxima semana. Comunicação e mercado.